primeiro, gratidão para todo mundo que está participando. É, Cara, é sempre muito um nervosismo aí de conseguir estar à altura aí do que as pessoas esperam, né? Eu até comecei brincando aí com a Denise, perguntando a idade, porque geralmente o pessoal já fala assim, tem 50, geralmente dá um pouco a mais de 50, e eu só tenho 45, a Denise que foi muito boazinha. Eu costumo brincar com o pessoal que TI é muito sossegado, né? Então não dá nem um pouquinho de cabelo branco, barba branca, né? Então, assim, muito desse cabelo branco é TI, mas eu não quero assustar quem tá aí, não, né? Quem tá entrando. Mas vamos lá, gente. São 35 minutos, mais ou menos, né? E a gente é pouco tempo para tanto conteúdo. Eu vou tentar não ser muito. Não estender demais, né? E prejudicar o tempo aí, tá? E hoje a gente está com uma proposta para falar um pouquinho sobre a carreira do profissional de 40 anos acima, né? E o objetivo da conversa é exatamente o que a gente tem notado, né? De tirar um pouquinho daquela visão e passar um pouquinho da experiência que eu tenho depois que eu passei dos 30 e tantos, 40, e a gente começa a perceber que a gente começa a perceber no ramo, a nossa volta, né, a preocupação de colegas, né, do tipo, nossa, já passou de uma determinada idade, e o que eu vou fazer agora, ou o mercado de trabalho já não privilegia tanto essa idade. Então eu queria, quando a gente pensou nessa palestra, eu queria conversar um pouco sobre esse assunto, principalmente porque no último ano, né, com essa pandemia, a gente foi para home office, e eu tenho tentado focar um pouco mais, além da parte de tecnologia, focar um pouquinho mais a parte de carreira e de pessoas, né? E eu acho que isso estava faltando eu trabalhar um pouco nisso, né? E eu tenho estudado um pouco mais sobre isso aí. Eu acho que tem alguma coisa aí para a gente compartilhar e poder bater um papo, né? Bom, se vocês quiserem comentando no chat, jogando alguma questão, a gente vai conversando ao longo desse bate-papo, tá? Então, o objetivo hoje é um bate-papo, é uma conversa, e um desafio que a gente tem é como que um profissional de 40 anos ou mais pode se manter relevante, então pode ainda conseguir fazer diferença nesse mercado. Por que que eu estou trazendo isso? Porque tem um senso comum na maioria das empresas e pessoas, principalmente da área, né? Há um senso comum que o jovem é mais produtivo, né? Então já começa a não privilegiar tanto a análise de um currículo de alguém mais velho, vamos colocar isso por enquanto, apesar de não sendo pejorativo, né? Mas tem o objetivo da gente usar o termo, né? E tem outros sensos comuns, e dois que eu quero destacar é que geralmente as empresas vão falar que o mais velho está desatualizado, e geralmente as empresas vão acreditar que o mais velho é mais caro e por isso talvez não vale aí o investimento, né? E a gente precisa então focar hoje duas situações, né? Um foco naqueles que estão entrando, então eu queria falar um pouquinho para os mais novos que vão chegar aí a ter uma experiência em sua carreira, e eu quero falar também para os, brincando aí, para os velhinhos, né? Para a gente poder bater esse papo aí, né? E eu queria começar falando sobre o seguinte: primeiro, a gente está vivendo um novo normal, e a gente já está cansado desse termo, né? Só que eu não estou falando sobre pandemia, tá? Não estou falando desse assunto, não. Eu quero ir um pouco atrás. A gente está passando aí por uma fase bastante importante aí em relação ao mundo, né? Em que está mudando tudo, relação de trabalho, está mudando como que a gente aprende, como que a gente recebe informação, como que a gente se diverte. Então esquece um pouco a pandemia, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando realmente sobre o mundo de modo geral, né? Está passando aí por uma evolução bastante forte nos últimos tempos, né? Quando a gente começa a dar uma pesquisada, estuda um pouco mais, existe uma corrente aí que fala que a gente sai de um mundo que era chamado de mundo VUCA, e eu não sei se vocês conhecem esses termos, mas eu quero, como a gente não tem tempo para aprofundar, né, eu quero jogar os termos aí, depois vocês estudam um pouco, aprofundam um pouco mais o assunto, né, mas o que a gente tem percebido é que o mundo era considerado um mundo VUCA até um tempo atrás, né, e isso significa o quê? Que era um mundo volátil, né, tem um livro bastante
interessante do mundo líquido, depois vocês procuram aí, mas era um mundo bastante volátil, tudo muito rápido, muito incerto, principalmente, né? Você não tinha como traçar ali objetivos com clareza, um mundo complexo e um mundo ambíguo, né? Muita interpretação para tudo, né? Então, o que mudou, né? Nos últimos tempos já tem se falado que esse mundo está transformado, né? E está se transformando no mundo bunny, né? E esse é um novo termo para vocês pesquisarem. Faz bastante sentido, né? E o mundo bunny vem trazer o quê? Que o mundo agora é um mundo bastante frágil, frágil no sentido que tudo é muito interrelacionado, né? Então qualquer coisa é facilmente afetada por qualquer coisa. Basta você ver aí, por exemplo, a gente tem passado aí com uma flutuação muito grande de Bitcoin, por exemplo, e tudo você vai ver por que está flutuando tanto. Ah, porque o Elon Musk foi lá, colocou um tweet só e esse tweet tem poder de transformar pra caramba aí tudo que está acontecendo. Então, é um mundo que está tudo muito interconectado, está muito frágil. Pequenas mudanças podem provocar mudanças enormes lá na frente, né? Ao mesmo tempo, isso gera muita ansiedade. É um mundo que está ficando cada vez mais ansioso, né? Como o mundo está muito frágil, você acaba tendo muita incerteza sobre o caminho a seguir, o que está acontecendo, o que vai virar ali na próxima esquina, o que você vai encontrar, né? Um tweet só pode derrubar uma empresa, pode derrubar uma moeda, então o que está acontecendo? Isso gera muita ansiedade, né? E é um mundo não linear, né? Que você acaba tudo acontecendo de forma muito atropelada, então você não tem garantia nenhuma do que aquilo que você fez hoje vai garantir o resultado de amanhã? Não, você tem baixa previsibilidade, né? E isso gera um mundo bastante incompreensível, né? A gente tá gerando uma dificuldade cada vez maior para você compreender o que está acontecendo. Parece não fazer sentido, porque eu estou falando de carreira do profissional mais experiente, né, 40 a mais. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso exatamente por quê? Porque quando a gente fala para um profissional que já passou dos seus 40, a gente já está falando de um profissional que precisa se adequar a toda essa mudança que está acontecendo, né? E a gente está passando aí por mudanças radicais, fenomenais, né? A gente está passando por uma mudança histórica, então a gente está falando de profissionais que precisam se adaptar nesse momento, né? Então ele precisa aproveitar a experiência que ele tem, aliada a uma atualização contínua. Né? E eu já estou aqui resumindo, já dando spoiler, né? Eu estou já resumindo aquilo que é a minha conclusão disso tudo, né? De tudo que eu tenho aprendido, pessoal, de tudo que eu tenho lido, de tudo que eu tenho estudado nos últimos tempos, toda a experiência que eu tenho acumulado, se eu tenho uma conclusão para tirar hoje, é que a experiência do profissional de 40 a mais, ou de 35 a mais, ou de 30 a mais, e aí de qualquer idade, a experiência que ele vai acumulando tem que ser aliada a essa atualização contínua. Eu quero, daqui para frente, focar um pouco esse conteúdo, né? A gente conversar um pouquinho mais sobre isso, porque o grande desafio está exatamente isso. Como é que eu vou me adaptar? Né? Então, o que eu tenho para fazer nesse sentido? Né? E aí, tradicionalmente, se a gente for pensar, quando você atinge uma determinada idade e uma determinada experiência na carreira, tradicionalmente a gente teria algumas opções, que são as mais conhecidas aí, que naturais, né? Que seria você caminhar para consultoria, caminhar para aulas, né? Ministrar aulas, ser um docente, né? Seria uma outra opção natural, ou você caminhar para áreas como gerência de projetos, porque você já tem uma área que precisa dessa experiência, né? Você pode focar em conteúdo, né? E hoje muito mais do que antes, né? O conteúdo acaba sendo ali um caminho bastante interessante. Antes era muito na área de palestra, livro e etc. Mas hoje você tem aí recursos de mídias sociais, né? Virar um YouTuber, quem sabe até TikTok. Eu tenho visto tanto profissional aí aproveitando bem essas mídias, né? Mas de modo geral, além de ser um consultor, professor, gerente de projeto, eu posso focar, quando eu fico mais experiente, em gerar conteúdo,
né? Ou empreender, né? Criar minha própria empresa, meu próprio produto. Então, isso aqui tudo seria aí o tradicional, vamos colocar assim, né? Aquele que seria o caminho natural, esperado, que as pessoas colocam em sua cabeça, né? Sendo que, na verdade, o que eu quero trazer é que na verdade não tem limite, né? Se o cara chegou numa determinada idade, quer manter, quer continuar sendo desenvolvedor, ele ainda tem ramo, tem campo ali para trabalhar, tem área para atuar, né? Se ele quer trabalhar de forma mais técnica ou de forma mais de gerência e de projetos, tem campo para tudo, tem portas e tem caminhos a seguir ali que permite qualquer uma dessas escolhas. Então, o que eu quero começar conversando é isso, não tem limite, né? Eu não preciso me adaptar e me encaixar só naquilo que tradicionalmente ou naturalmente seria o esperado, né? Não tem limite, eu posso caminhar para qualquer área, né? O que eu preciso é me adaptar. O que eu preciso é me manter atualizado, né? E assim eu consigo trabalhar com qualquer um das áreas ou dos caminhos que eu posso querer seguir, né? E aí começa, o que eu quero começar a conversar sobre isso, sobre um conceito bastante interessante que a gente tem visto, que é o que está sendo muito buscado pelas empresas hoje, que é o conceito de hard skill e soft skill, né? Porque até pouco tempo atrás, quando a gente fala de tecnologia, né, e aí falando especificamente da minha área da tecnologia, o foco era no conhecimento hard skill, que é aquela competência técnica, né, que é você saber uma linguagem de programação, saber um banco de dados, saber redes, quer dizer, aquele domínio técnico sobre a sua área. E já começando aí falando sobre a carreira atualmente, o que a gente tem percebido é que isso tem mudado muito, né? E as empresas estão buscando muito habilidades em soft skill, que são comportamentais, que são aquelas competências de comportamento, né? É a capacidade de você trabalhar em grupo, é a capacidade de você saber lidar com o seu tempo, né? Saber lidar com as suas emoções, saber lidar com e alinhar a tua carreira com a tua vida pessoal, com a tua vida familiar e etc. Então, assim, essas competências têm aparecido aí como destaque na maioria das avaliações das empresas que eu tenho contato, né? Então, a gente tem percebido muito esse movimento. Até pouco tempo atrás, aquele profissional que você só fazia uma prova para avaliar se ele tinha conhecimento técnico, hoje, de um tempo para cá, né, está se cada vez mais priorizando esse soft skill, que é a competência comportamental. Então, quando a gente fala desse profissional mais experiente, eu tenho acompanhado nos últimos tempos, aí passando algumas experiências que eu tenho, que esse já é um dos problemas, entre aspas, né? Já é dos pontos de atenção que o profissional vai ter que buscar, tá? Porque geralmente ele chega no mercado de trabalho já querendo provar sua competência técnica, né? Ele já chega no mercado já querendo focar no seu currículo e na sua entrevista a questão técnica. Nossa, eu tenho 30 anos de DBA, já faz 30 anos que eu trabalho com banco de dados, já faz 20 anos que eu desenvolvo. E essa é uma adaptação que esse profissional vai precisar passar, né? A soft skill, essa competência mais comportamental precisa ser muito focada na sua entrevista, no seu currículo e no teu dia a dia, principalmente, né? Porque esse profissional vai continuar sendo cada vez mais relevante, né? E aí eu trago um dado bastante interessante, depois vocês dão uma estudadinha nessa curva de duplicação de conhecimento, nessa teoria do Fuller, depois dá para você achar bastante conteúdo, que ele mostra o seguinte, tá vendo o gráfico aí? O que ele chegou à conclusão é o seguinte: nos últimos tempos, o conhecimento de determinado assunto está dobrando a cada 12 horas. Dá uma olhada nesse gráfico que aconteceu de mais ou menos 82 para frente, né? O negócio explodiu, né? E aquilo que em 82 estava levando mais ou menos um ano para dobrar,
em relação ao conteúdo, ao conhecimento, hoje está levando em torno de 12 horas, né? E o que a gente está falando? Volta a focar aquela mesma questão. O conhecimento está aí, a quantidade de informação está aí, uma quantidade de informação cada vez maior, cada vez aquela avalanche de conteúdo. E o maior desafio é exatamente a gente conseguir começar a, muito mais do que aprender, a saber como e o que aprender, né? E exatamente começar a focar essas experiências, e a soft skill entra um pouco nessa questão, né? A habilidade também, não só de conhecer, de aprender questão técnica, mas como é que eu filtro, como é que eu separo o que, que eu quero conhecer, como é que eu separo o que é relevante ou o que não é, né? Como é que eu vou separar para que eu possa, ao continuar crescendo tecnicamente, mas sem ser atropelado por essa avalanche de informação que está acontecendo, né? E como é que eu mantenho aberto às novas experiências, aos novos conhecimentos, aquilo tudo que está acontecendo? Né? Porque um dos maiores desafios do profissional mais experiente é que ele vai se especializando cada vez mais, né? E daqui a pouco ele começa a fechar muito o leque, acontece muitas vezes, e começa a não aceitar coisas novas, né? Vou dar um exemplo bastante técnico, bem da minha área. Então, assim, eu tenho uma experiência, um trabalho mais forte na área de banco de dados, né? Eu venho aí trabalhando com banco de dados há bastante tempo, né? E eu teria dois caminhos. Eu poderia chegar e me limitar ao tipo, aquela tecnologia de banco que eu estou acostumado a trabalhar há 10, 15, 20 anos. Mas hoje eu preciso abrir a mente, né? Eu preciso abrir o leque, né? E aceitar sistemas de banco de dados que são completamente diferentes daquelas técnicas, daquelas teorias, daqueles conceitos que eu conhecia antes, né? E o que eu vejo de muitos colegas da área é que eles olham para uma nova tecnologia e olham, não, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não é legal, o bom é aquele lá, aquela questão do, né, o bom é antigamente, né, isso aqui, não, isso aqui não, tá errado, o conceito tá errado, a tecnologia tá errada. Então, eu vejo muitos colegas que fazem isso, né, que ficam presos àquela tecnologia, àquele conhecimento, àquela metodologia, e se fecham para conhecer o novo, para aceitar o novo e absorver e colocar esse novo também como parte ali das suas habilidades, né? Tem uma frase muito legal da Billy Diniz que eu acho bem legal, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? A gente tem que pensar constantemente nisso, né? E aí, se a gente for olhar o que, que o mercado está buscando, eu achei bem legal essa lista do Fórum Econômico Mundial. Ele lançou um relatório em 2018 com as competências que vão ser esperadas até 2022, mostrando exatamente o quanto isso mudou, né? Eu não vou focar nessas questões, eu estou colocando mais aí para vocês depois acompanharem, depois a gente vai compartilhar a apresentação, então você tem esse conteúdo, né? E o que, que seria legal? Como é que eu estou aí em cada uma dessa competência, né? Eu estou muito longe disso, eu estou muito perto, mas o que eu queria destacar mais nisso aí é que vocês vão perceber que a grande parte dessas competências estão ligadas à questão de comportamental, né, emocional, comportamental, de como lidar com o outro, né, com a questão social, questão emocional. Então, assim, caiu muita exigência técnica, aumentou muito a exigência social. Olha só que interessante. Isso são competências para 2022, né? E a gente tem mais um bastante legal, que é dessa pesquisa Oxford, né, que mostra sobre competências esperadas até 2030. Já estão dando uma adiantada boa aí, né? E eu estou trazendo para quê? Pessoal, o que, que é o legal? Profissional de 40, 30 ou até os novos estão entrando no mercado, já olhar para aí, né? Já olhar isso aí, porque o que, que acontece? Quando você faz aquela lista de objetivos, o que, que eu tenho que estudar? O que, que eu tenho que desenvolver? Isso aqui já é um bom norte, né? Já é um bom roteiro. Eu recebo muita pergunta do pessoal, né, da área da faculdade, dos meus ex-alunos, algum pessoal assim, que já vem e pergunta: olha, o que, que eu estudo? Eu quero ser desenvolvedor, eu vou estudar o quê?
Hoje já não dá mais para você falar, olha, estuda a linguagem tal, estuda a lógica de programação e foca aqui. Já não dá mais para falar isso, né? Hoje a gente já tem que começar, além dessas técnicas, eu já tenho que começar a sugerir, estudar um pouco do comportamento humano, da psicologia, do relacionamento interpessoal e desenvolver isso junto. Né? Isso está sendo cada vez mais importante, cada vez mais exigido pelo mercado. Né? E aí, resumindo, para a gente não ficar aí com listas enormes que depois vocês podem ver com calma, o que, que eu queria resumir? Adaptabilidade, colaboração, criatividade e persuasão. É uma das do que está sendo mais buscado. Então, começa daquilo que a gente tem falado desde o começo. Eu tenho que me adaptar melhor ao novo momento. Né? Por quê? Porque esse novo momento muda quase todo dia. Né? E a gente está falando, e eu quero falar aqui especificamente da área de tecnologia, já que a gente está no TDC, e falando em tecnologia mais ainda, muda todo dia. Né? Então, o mundo muda todo dia, carreira, negócios mudam todo dia, e a tecnologia muda literalmente todo dia. Todo dia tem uma novidade. Então, eu sou um profissional que eu estou entrando no mercado de trabalho, eu já tenho que entrar com isso na mente, adaptação. Eu sou um profissional mais velho, eu tenho que ter isso como prioridade, a adaptação. Eu não posso, não cabe um profissional mais velho que fecha e não se adapta. E esse vai ter dificuldade no mercado de trabalho. Mas se é um profissional mais experiente que se abre para se adaptar, não tem como não ter área ali para ele estar atuando, né? Adaptação. Colaboração, que entra nisso que a gente tem conversado. Não dá mais para trabalhar sozinho, não dá mais para atuar sozinho, não dá mais para ser o exército de homem só, né? Que a gente ficava brincando. Hoje em dia está tudo muito colaborativo, né? E eu só vou conseguir realmente criar produtos, caminhar com a colaboração, né? E é um mundo hoje que está precisando de muita criatividade. Né? A gente pode parar e falar assim, nossa, tudo que era para criar já foi criado, muito pelo contrário. Né? Tem área para muita coisa, tem abertura para muita coisa, tem espaço para muita criação, para muita colaboração. Então, criatividade hoje está sendo ali um profissional bastante buscado. Né? E por último aí, queria destacar a persuasão. Né? A gente tem um trabalho muito forte hoje de convencer, porque a gente precisa, em muito pouco tempo, convencer as pessoas. Convencer o seu cliente, convencer o seu coordenador, a convencer o seu colaborador. Né? Hoje em dia a gente está vivendo uma época que as pessoas perdem a atenção muito rápido. Né? E tem estatísticas aí que falam que nos primeiros 5 a no máximo 10 segundos, se você não conseguir prender a pessoa em um vídeo, por exemplo, acabou, a pessoa já vai fechar o vídeo, já vai fechar o áudio, já não vai conseguir prestar atenção. Então a gente precisa desenvolver, né, essa técnica, né? Tem uma história, né, bastante conhecida, que é aquela questão de você conseguir convencer um possível investidor na viagem de um elevador, né? Você vai sair do quinto andar para o primeiro, você tem que ter aquele discurso que o pessoal chama de pitch, né, para convencer a pessoa naquela viagem que dura segundos, né? Você está preparado para isso? Porque hoje o cliente pede isso, o colaborador pede isso, então a gente precisa estar preparado. Então essas habilidades eu queria destacar aí para o profissional que já tem mais experiência, mas também para aquele que está começando, tá? E aí a gente chega numa questão que eu quero destacar. Para mim, se eu posso aí dar a minha opinião, vamos colocar assim, depois de décadas aí de trabalho, de atuação, né? O conceito mais importante é o do aprendizado para a vida toda, tá? Mas eu só consigo aprender minha vida toda se eu tenho paixão pelo que eu faço. Então, eu coloco essas duas questões como o core, né, como o principal de tudo que eu tenho falado. Se dos 35 minutos você quiser guardar uma coisa, só isso. Paixão pelo que você faz, porque você vai ter que aprender para o resto da tua vida. Né? E esse aprendizado tem que ser prazeroso, porque senão você vai sofrer para o resto da tua vida. E aí é que entra a grande questão.
né? Esse termo, lifelong learning, né, que é um termo hoje que está muito na moda, se você não ouviu falar, dá uma pesquisadinha, né, que diz respeito a isso mesmo, aprendizado para a vida toda. Acabou aquela profissão antigamente que você fazia faculdade, estudava os 4, 5 anos ali e acabou. Você pegava aquele diploma, guardava ele ali, ou pregava na parede e falava, pronto. Acabou a minha época de estudante, agora meus próximos 20, 30, 40 anos eu vou usar esse conteúdo. Isso já acabou na geração passada, né? Na geração dos meus pais. Hoje já não é mais essa realidade e está sendo cada vez mais forte isso, né? Qualquer profissão, eu saio da faculdade e ali eu só estou começando, né? Em tecnologia, principalmente, é o aprendizado diário, diário. Você está continuamente aprendendo, diariamente aprendendo. Então, eu vejo isso como o principal de tudo que a gente pode falar sobre profissional de 40 anos a mais ou mais experiente. O que eu preciso? Aprender continuamente. Se eu estou atualizado, se eu estou aprendendo continuamente, eu tenho espaço nesse mercado, sim. Né? Porque a grande reclamação que eu vejo nas empresas hoje, o que mais eu mesmo, quando eu vou avaliar para contratação, né, se chega um candidato mais experiente, mais velho, no caso, o que me faz não optar por esse candidato não é a idade, mas é perceber quando aquele candidato chega e parou no tempo, né? E você conversa sobre tecnologias novas, não tem conhecimento daquela tecnologia, né? E eu não estou falando de saber profundamente de cada tecnologia, porque isso é impossível na nossa área, né? Dificilmente você vai conseguir ser especialista em tudo, não tem como, né? Mas o profissional, ele precisa conhecer o que está acontecendo, né? O que está na crista da onda, o que está acontecendo, para que lado que a tecnologia está indo, para onde que a gente está indo, o que hoje vai ser sucesso, o que não vai, qual que é a tendência, né? E o profissional precisa estar aberto a isso, né? Ah, apareceu uma mídia nova, apareceu o TikTok aqui, ah, deixa eu saber o que é isso aqui. Não gosto, ok, mas eu tenho que saber o que é aquilo, né? Porque eu preciso encaixar aquilo com mais alguma coisa. Então, eu tenho que estar continuamente aberto ao aprendizado. E é isso que é a grande trava na carreira do profissional mais velho. É o profissional que não embute esse conceito do aprendizado para a vida toda. Né? E aí daquilo você vai saber filtrar. Eu vi tudo isso aqui, mas compensa eu fazer um curso sobre isso, compensa eu parar para estudar mais a fundo aquilo. Então é você estar aberto a tudo e saber aquilo que você vai filtrar e aquilo que você vai realmente focar na tua carreira. Então eu posso ser um profissional que eu trabalhei 30 anos com banco de dados, trabalhei com Oracle, por exemplo. De repente eu descubro, opa, mas aqui em banco de dados agora o conceito é ciência de dados, isso aqui está mais em voga. Então, peraí, deixa eu entender isso aqui. Opa, legal, faz sentido. Então vou estudar com mais afinco isso aqui. Ou não, não faz sentido, ainda tem área aqui para eu continuar por esse caminho, mas eu sei o que é aquilo lá. Tá entendendo? Então, assim, eu tenho esse conceito de aprendizado contínuo, tá? Essa frase aí do Bob Dylan, uma música bastante conhecida, bastante legal, né? Se você não estiver ocupado renascendo, estará ocupado morrendo. Eu acho que isso que é o conceito do profissional mais experiente, né? Você tem que estar ocupado renascendo continuamente, continuamente. Se você passa a sua vida renascendo continuamente, você vai ser um profissional sempre relevante. Estou vendo aqui que eu tenho uns 7, 8 minutos, estou correndo aí, pessoal. E aí, resumindo, o que eu posso falar para quem está começando? A mesma coisa. Né? Acumula experiência, porque você vai precisar acumular experiência aliada à atualização contínua. Gente, paixão pelo que faz, aprende continuamente. E se você tem paixão, você vai ter uma facilidade muito maior para aprender. Tá? Então, se eu puder dar alguma dica, resumindo aí, já chegando aí a uma conclusão, tá? Eu queria passar algumas dicas rápidas. Então, o que eu vejo assim, o que eu aprendi? Eu quero passar o que eu aprendi nesses últimos meses aí que a gente tem estudado bastante isso aí. Eu aprendi que eu preciso trocar muito a minha expectativa por objetivos. Tá? É um termo bastante interessante, porque quando a gente fala de expectativa, me dá a sensação de ficar esperando algo,
né? Mas eu, ao invés de ficar esperando, eu preciso criar objetivos para poder caminhar, né? Eu queria dar a dica do lifelong learning sempre, não perder isso de vista, né? O aprendizado contínuo, diário, aprender todo dia uma coisa nova, né? Eu queria focar também, dar essa dica de ser uma evolução completa, não focar só competência técnica, mas também muito na competência interpessoal e emocional, quer dizer, hard skill e soft skill também. Eu queria dar uma dica de que a gente precisa assumir muito mais o protagonismo hoje, porque hoje o que se espera do profissional, um profissional que não senta e fala, eu vou esperar as coisas acontecerem, né? Você assumir a direção da tua vida, então realmente gerar objetivos, ter uma meta, querer focar em alguma coisa, né? E ser bastante antifrágil, né? A gente precisa desenvolver muito isso na nossa vida, né? Adaptabilidade, né? De você ter essa condição de crescer e de evoluir, independente do que está acontecendo à sua volta. Eu queria dar a dica desse livro aí do Nassim Taleb, que chama Antifrágil mesmo, é um livro bastante legal, vale a pena vocês darem uma lida, tá? E eu preciso aprender a gerir o tempo. Tá? Gerenciar tempo é a habilidade de fazer escolhas. Então, uma coisa que é difícil, mas uma coisa que a gente tenta fazer é tirar do nosso vocabulário, falar assim, ó, eu não tive tempo para tal coisa. Não, eu escolhi fazer isso em detrimento daquilo. Não é que eu não tive tempo, eu estou escolhendo os caminhos, então eu tenho que começar a prezar isso na minha vida, tá? Bom, problemas vão aparecer, fale rápido, não é feio fast. Falhar rápido e redirecionar. Né? Estou indo para um caminho, opa, não é por aqui. Então, assim, o problema não é falhar, o problema não é errar. Muito pelo contrário, errar gera aprendizado, mas eu tenho que gerar rápido para mudar de direção. Isso é um caminho muito importante para as nossas vidas. Tá? E para fechar, concluindo, propósito. Eu acho que não faz sentido nada do que a gente tem falado sem falar um pouquinho de propósito. Tá? Por quê? Eu tenho três focos ou três formas de encarar meu trabalho. Tá? Depois dá uma lida nessa obra aí, tá aí em cima do título. Tá? Eu posso orientar para o retorno financeiro, é uma coisa. Eu posso orientar para olhando a carreira, olhando o crescimento de posição, de responsabilidade, etc. Ou eu posso orientar minha carreira em relação a propósito. E hoje é o que mais tem sido buscado. Quer ver uma prova disso? Se você for lá no Google Trends, coloca lá o termo propósito, tá? E dá uma buscada lá para você ver se ele te dá o interesse ao longo do tempo sobre esse termo. Olha que coisa interessante. Está vendo ali de março de 2020? Olha o que aconteceu com a curva ali na busca sobre esse assunto propósito. Então, o que a gente está vendo aí, gente? Está todo mundo buscando propósito de vida. Está todo mundo meio perdido aí, querendo saber o que é propósito, buscando propósito. Então, é um assunto que está todo mundo carente, né? E eu queria trazer exatamente isso. Eu preciso alinhar o meu trabalho, a minha carreira com o meu propósito de vida. É outra dica de livro aí do Victor, Em Busca de Sentido. É um livro maravilhoso, gente, vale a pena ler. E uma das coisas que ele fala tem essas duas frases que eu queria destacar, que o homem pode suportar tudo menos a falta de sentido na vida. Por isso é preciso trabalhar por algo além de si mesmo. E a outra frase, pode-se tirar qualquer coisa de uma pessoa menos a liberdade de escolher como reagir às circunstâncias. Então, queria deixar isso para o final. Você já tem o seu propósito? E aí eu estou falando para quem está começando, eu estou falando para quem já tem 40 ou mais de carreira. Você já tem teu propósito escrito mesmo? Pega lá uma folha de papel, escreve à mão. Qual que é o teu propósito de vida? Né? Porque hoje, mais importante do que qualquer coisa em relação à carreira, se eu tenho uma carreira que eu não consigo alinhar meu propósito de vida, né? Eu penso, eu quero chegar a um lugar, eu tenho um propósito, mas eu não tenho essa carreira que alinha, que encaixa com esse propósito, eu não vou ter uma carreira feliz, né? E o que a gente tem buscado é isso, né? Quando você fala buscar a felicidade está muito ligada a isso, né? Está muito ligada a que aquilo que eu faço no meu dia a dia está alinhado com aquilo que é o meu propósito de vida. Né, e eu acho que isso faz muito sentido. E aí a gente resume nisso, né? Porque se eu alinhei o meu propósito de vida
com a minha carreira e eu tenho paixão por aquilo que eu faço, naturalmente, com facilidade, com tranquilidade, você vai aprender continuamente, não vai ter nenhuma dificuldade de se tornar relevante com qualquer idade. Eu tenho certeza que a gente vai chegar a 80 anos e vai continuar sendo relevante na nossa carreira. Então, respondendo aquela pergunta inicial, como que eu faço para me tornar relevante? Eu vejo muito isso. Eu tenho um propósito, eu tenho paixão sobre aquilo que eu faço, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar me atualizando, e eu vou ser relevante até os meus 90, 100 anos, e sinceramente é isso que eu espero para mim e para vocês também, tá? E é isso, volta aí, eu acho que deu tempo, volta a palavra para o pessoal, para a gente poder finalizar, não sei se os grupos têm alguma questão aí para colocar, né? Se o pessoal que está assistindo tiver alguma pergunta, manda aí, a gente vai conversando. Mas chama aí o pessoal para a gente bater um papo e finalizar. Espero não ter ultrapassado o tempo que me deram, né? Herman, Luan. E obrigado, gente. Finalizando, gratidão. Obrigado por ter dedicado esses minutos aí para me ouvir. É sempre uma delícia. Estou aí, tá meu contato aí na tela. Se quiserem me chamar para bater um papo, tá meu LinkedIn e meu e-mail também. Estou à disposição. A gente bate um papo sempre que necessário.